agricultura e pecuária. Então, nesses slides, quero mostrar para vocês alguns assuntos que a gente aborda sobre esses temas, tá? Então, quando a gente fala em agricultura, a gente tem que pensar que no Brasil, a nossa agricultura é bastante diversificada, né? Então, nós produzimos muitas coisas. Lembrando que a agricultura é o que é plantado, não extraído da natureza, da floresta, né, no caso. Então, tem que ser plantado. Tá? Então, vocês estão vendo aí uma imagem ilustrativa de alguns produtos que a gente cultiva pelo Brasil. O nosso espaço rural também é marcado por concentração fundiária. Então, a gente tem alguns tipos de propriedades, de tamanhos de propriedades. O latifúndio é uma imensa propriedade. Ele pode pertencer a uma pessoa, a uma família, a um grupo de pessoas ou a uma empresa. Tá? Ele produz muito pouco, às vezes não produz, só tem a terra. Tá? E é voltado para a exportação quando produz. O minifúndio são as pequenas propriedades. Em algumas regiões a gente pode ter as médias propriedades, como no sul e no sudeste. A produção pode ser variada, então a gente pode ter várias coisas sendo plantadas nessa propriedade, coisa que não acontece no latifúndio. No latifúndio vai ser basicamente uma monocultura, ou seja, produzir uma coisa só, tá? Então, às vezes a gente vai ter de subsistência, então a pessoa produz para o consumo próprio, ou para o mercado interno. Então, vende, por exemplo, numa feira. É sempre uma coisa mais regionalizada e próximo da cidade. A gente vai ter também o agronegócio. O agronegócio é uma produção elevada, são monoculturas, então a gente vai ter plantação de uma cultura só, um tipo só de cultura. A gente vai ter grandes propriedades ou latifúndios, e sempre para exportação. Engloba a produção, industrialização, distribuição e comercialização dos produtos. Então, quando a gente vai falar do agronegócio, a gente está falando de uma cadeia de produção, não é só o plantio. Vai envolver, por exemplo, o processamento dos grãos, vai envolver, por exemplo, né, a produção do açúcar numa usina. Então, quando a gente pensa na usina Ster, ela é um agronegócio. A gente tem a produção, né, no cultivo da cana, a própria usina, né, a usina Ster, vai beneficiar essa cana-de-açúcar em açúcar ou álcool e vai comercializar. Então, o transporte, o comércio, tudo isso vai estar junto da usina Ster. Portanto, a usina Ster é uma empresa de agronegócio, tá? Aí a gente vai ter a concentração fundiária. Então, quando a gente tem a concentração fundiária, vocês estão vendo aí no gráfico, a partinha azul é o número de propriedades em porcentagem, tá? E a área em marrom é a área ocupada. Então, até 10 hectares, HA é hectare. Quando a gente fala de um hectare é um campo de futebol. Então, uma propriedade que tem até 10 hectares é uma pequena ou média propriedade, dependendo da região. Né? A gente pode perceber que ela é a maior quantidade de propriedades, mas a área ocupada dentro do Brasil ela é muito pequena, porque a gente está falando de pequenas propriedades. Aí de 10 a 100 hectares, que a gente vai ter as médias propriedades em alguns lugares, a gente vai ter aí 38% das propriedades em uma área de 19%. Aí a gente vai ter o inverso acontecendo com as grandes propriedades e os latifúndios. Então, as grandes propriedades é de 100 a 1.000 hectares. A gente vai ter um pequeno número de propriedades, 8% apenas das propriedades, numa área de 34% da área do Brasil. E o latifúndio é menos de 1% das propriedades, né, do número de propriedade, mas equivale a 44% da área. Ou seja, muita gente tem pouca área, se a gente pegar as pequenas e as médias propriedades, e pouca gente tem muita área, se a gente pegar aí as grandes propriedades ou os latifúndios. Tá? Então, quando a gente fala de concentração fundiária, é isso. Então, pouca gente com muita terra e muita gente com pouca terra.
Aí a gente vai ter o agronegócio. Então, o agronegócio ele vai acontecer no Brasil, principalmente com soja, milho, café, laranja, algodão e pecuária. A pecuária também pode ter o agronegócio. Então, vocês estão vendo aí duas imagens. A imagem de baixo é uma plantação de algodão. Então, vocês estão vendo aí maquinário, é importante isso com maquinário, né? São coisas muito caras ter um maquinário desse tipo, né, de colheitadeiras ou de semeadeiras. Então, o agronegócio tem esse tipo de dinheiro e aí consegue ter esse tipo de mecanização. E na imagem de cima, vocês estão vendo já um processamento. Então, essa é a planta da soja, e ali embaixo já tem o silos, né, para guardar a soja quando ela vai ser colhida. E aí já tem o transporte. Então, vocês estão vendo aí outras etapas da produção que não seja somente de agricultura. Aí a gente tem a agricultura familiar. A agricultura familiar é o principal responsável pela produção de alimentos e produção para o mercado interno. Então, quando você vai comprar um produto numa feira, por exemplo, você está comprando de um agricultor familiar. Tá? A gente está falando aí de minifúndios, então pequenas e médias propriedades. A gente está falando de um emprego de 70% dos trabalhadores do campo. Então, muita gente acha assim, mas aí a empresa é grande, então ela vai contratar muita gente. Não, porque ele usa tratores e mecanização. Isso faz com que o número de trabalhadores diminua na propriedade. Então, a agricultura familiar emprega mais pessoas. Tá? E 80% das propriedades do Brasil são de agricultura familiar. Então, lembra da concentração fundiária? Muita gente, pouca terra. Tá? E aí vocês estão vendo 3 imagens de agricultura familiar. Então, a horta, quando a gente fala, né, de uma horticultura, a gente está falando de agricultura familiar. Vocês estão percebendo aí que não tem muitos tratores, como na outra imagem. Então, a gente está falando aí de uma agricultura mais básica, né, com irrigação, pode até ter irrigação mecanizada, mas a gente está falando de poucas máquinas, mais pessoas. Então, vai ter menos tratores e a gente vai ver a enxada com mais frequência. Tá? Pode ter tratores, sim, nas propriedades, mas não é comum porque é muito cara esse tipo de mecanização. E ali a gente tem alguns produtos. Então, milho, abóbora, pimentão, tomate, as hortaliças, tudo isso vem da agricultura familiar. Aí a gente tem a fronteira agrícola. O que é uma fronteira agrícola? Se refere às áreas de vegetação nativa que estão sendo desmatadas para a produção agrícola. Ou seja, eu não posso falar de fronteira agrícola numa área que já era agricultura e aí eu vou ter uma rotação de cultura. Isso não é fronteira agrícola. A fronteira agrícola tem que ser área que foi desmatada. Tinha floresta e não tem mais, tá? O Brasil vive o avanço da soja, da pecuária na região norte e no norte da região centro-oeste. Então, a gente vai ter muitas áreas nativas sendo desmatadas para o plantio ou para a criação de gado bovino. Nos últimos 3 anos, nós estamos vendo o desmatamento ser muito. Então, vocês estão vendo aí um gráfico, né? Esse gráfico é do INPE. O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E aí, com os satélites, eles conseguem perceber as áreas de queimadas e conseguem perceber depois as áreas de desmatamento. Então, eles conseguem calcular se a área está aumentando ou diminuindo e quanto que está aumentando e quanto está diminuindo. Isso é na Amazônia em 2009, tá? Então, vocês estão vendo aí. 2016, 2017, 2018, 2019. Então, 2016 foi dado 1.799,7 quilômetros quadrados de floresta. Aí, em 2017, cai e depois só volta a crescer. 2018, 2019. Vocês podem perceber que 2019 é maior que 2016. Então, a gente está vendo aí uma taxa crescente. Se a gente pegar o número de 2020, infelizmente, vai ser maior que o número de 2019. Então, a gente está vendo aí um desmatamento maior. O governo se preocupa, portanto, com o desmatamento? Não, porque se preocupasse, ele teria fiscalizado essas áreas. A área de vegetação nativa não é área para ser plantada. Tá? Então, vocês estão vendo aí um mapa, né? O domínio amazônico, essa área aqui, tá? Essa área aqui do domínio amazônico. Isso aqui é o arco de desmatamento. Ou seja, a gente está se encaminhando para a região norte, essa área aqui, Rondônia,
Mato Grosso, Pará, são as áreas que estão sendo mais matadas. O Pará, inclusive, é o estado que mais se desmata. Tá? São as áreas de desmatamento que a gente tem visto. Fora isso, a gente tem algumas outras áreas de desmatamento com esse roxinho aqui, ó. Então, Roraima tem uma taxa de desmatamento, né? A gente vai ter áreas de desmatamento aqui também, com a Caatinga. A gente vai ter áreas de desmatamento aqui também, no Mato Grosso. Então, a gente também tem outras áreas de desmatamento. Aqui, né, com Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Então, a gente está vendo aí outras áreas também de desmatamento. E aí, uma imagem para mostrar para vocês. Então, o que é a fronteira agrícola? A gente tem uma área de floresta e uma área que não tem mais floresta. Que para ter floresta e que não tem mais. Isso é fronteira agrícola, tá? Isso não é a área que já tinha um cultivo e eles tiraram o cultivo e prepararam a terra. Não. Isso é uma área que foi matada, tá? E quando a gente fala do desmatamento, e aí convido vocês a entrar nesse site, que é uma organização que vai falar muito sobre o desmatamento na Amazônia, e aí a gente está vendo aí, ó, aumenta 54% em janeiro de 2019. Então, se comparar, isso é uma comparação. Então, em janeiro de 2018, comparando com janeiro de 2019, houve um aumento de 54% da área que está sendo desmatada, tá? E aí vocês estão vendo aí, desmatamento e degradação. Desmatamento são essas bolinhas vermelhas. Percebam como o estado do Pará, com a sigla PA, tem uma área muito grande de desmatamento, tá? E percebam no norte do Mato também, porque a gente está falando da Amazônia e é por isso que a gente vai ter essa área do Mato Grosso também, tá? Degradação significa corte de algumas áreas, mas não concluindo como desmatamento. Também, nós temos muitas áreas de degradação também. Então, um garimpo ilegal no meio da floresta é uma área de degradação e não necessariamente uma área de desmatamento. Vai abrir uma clareira para retirar ali o minério. Então, a gente pode perceber que a gente vai ter bastante degradação em Rondônia, que é o RO, a gente vai ter bastante área de degradação no Mato Grosso, MT, e no Pará também, porque é o estado que mais desmata, portanto, é o estado também que degrada bastante, tá? Aí a gente pode falar também de cultura sustentável. Então, é uma outra forma de produzir, né? Eu não ter desmatamento. Então, é aquela que reduz o desmatamento, pode se produzir, inclusive, dentro da floresta. A gente chama de agrofloresta, agricultura dentro da floresta. Não tem uso químico nas plantações, não usa agrotóxico, não usa fertilizante químico, não usa, pode usar fertilizante tal? Pode, mas não químico, não tem processo industrial e não é artificial, tá? Utiliza água de forma sustentável, então vai fazer rotação de culturas, vai fazer rotação de água, né, de água, então vai utilizar o mínimo de água necessário, não vai ter o gasto desnecessário de água. Valoriza a agricultura familiar, então a gente está falando de forma de produzir diferente, tá, do agronegócio, tá? Ela é orgânica. O que significa ser orgânica? Não utiliza agrotóxico, não utiliza insumos industrializados e não tem sementes modificadas. E rejeita os recursos naturais. Então, vocês estão vendo aí uma imagem, uma possibilidade que a gente chama de mandala dentro da agricultura. Então, a gente vai ter várias plantas juntas. Por quê? Porque uma planta pode repelir insetos em relação a outra. Então, a gente vai ver aí uma possibilidade de aumento de produção numa pequena área, tá? Essa é a ideia da agricultura sustentável. Infelizmente, no Brasil, a agricultura orgânica é mais cara do que a agricultura do agronegócio. Aí a gente vai ter a pecuária. A pecuária é uma atividade iniciada no século XVI. Os primeiros animais, que foi o gado bovino, né, foram trazidos de uma ilha lá da África. Então a gente vai ter aí um rebanho que veio dos navios, atravessou o Atlântico e veio para o Brasil. Inclusive o Nelore, né, ou Zebu, são espécies que vieram da Índia. Então a gente vai ter aí animais trazidos da Ásia,
que passam pela África e que vêm para o Brasil. Então, ela é uma atividade iniciada no século XVI. Hoje, ela é uma das principais áreas em termos de produção de riqueza. Então, o Brasil ganha muita grana com a pecuária. E ela está cada vez mais interligada ao meio industrial e é dependente das transformações técnicas e tecnologias que a gente vai inventar. Então, a gente vai estar ligada com o agronegócio, tá? O abastecimento do mercado interno e exportação. Então, por conta de alguns problemas que a gente teve, né, a gente perdeu muito mercado da Rússia e da China, mas a Rússia e a China compram muita carne brasileira. Então, a gente exporta muita carne. A gente tem o maior rebanho do de gado bovino comercial do mundo. A gente só perde para a Índia, porque na Índia a vaca é sagrada, eles não matam. Então, a gente só perde o rebanho bovino para a Índia, onde a vaca não pode ser matada para comer. Ela é um deus, uma personificação de um deus. Então, a gente só perde para eles. O maior rebanho oficial do mundo é nosso. A gente tem produção de suínos, que é porcos, aves, equinos, que é cavalo, ovinos, que é ovelha, e bubalinos, que é de búfalos, tá? E bovino, que é de bois e vacas. A gente disponibiliza para o mercado carne, leite e ovos. É onde a gente vai ter maior quantidade de produtos pecuários. Os ovinos providenciam lã, por exemplo. Então, a gente vai ter outros tipos também de produtos, mas é o que a gente vai ter mais, carne, leite e ovos. A partir da segunda metade do século XX, a gente teve um amplo processo de modernização. Então, muitas fazendas passaram por modernizações. A gente teve uma intensa industrialização e urbanização acelerada da sociedade. Então, a gente vai ter uma área, né, que vai ser integrada com a industrialização. Por isso que a gente fala do agronegócio, tá? E aí tem dois termos importantes. A gente tem pecuária intensiva e pecuária extensiva. A intensiva tem muito uso de tecnologia, tem insumos e medicamentos, normalmente utilização, e o gado está confinado a uma pequena área. Tá? A extensiva, a gente tem baixo uso de tecnologia, ou tem. A gente não tem uso normalmente de medicamentos, ou baixíssima quantidade de medicamentos. Os animais comem pasto, e a gente vai ter todos em grandes áreas. Isso é extensivo. Então, o bovino, quando a gente fala dos bovinos, a gente tem uma concentração grande de propriedades, então a gente vai ter principalmente pecuária extensiva. E normalmente para a produção de carne e para exportação. Então, quando a gente vê o fronteira agrícola lá atrás, a gente pode pensar que um dos responsáveis pelo desmatamento é pecuário e é voltado para exportação, tá? A produção de leite e seus derivados é normalmente em pequena propriedade ou média propriedade e normalmente está mais próximo das cidades. Então a gente está falando aí de um mercado regionalizado. Então normalmente, se você olhar pela sua caixinha de leite, você vai perceber os grandes distâncias. Às vezes sim, mas normalmente não. A gente vai ter aí um mercado regionalizado. Isso é muito comum, por exemplo, em Nova York. Em Nova York, as fazendas de produção de leite, manteiga, queijo, normalmente estão ao redor da cidade, para que possa produzir para a cidade. Tá? Então, a gente vai falar, no caso da pecuária bovina, dois tipos. Ela pode ser de corte, para fornecer carne, normalmente uma produção extensiva, ou de leite, quando ela está ligada à produção leiteira de derivados. E aí vocês têm duas imagens. Então, de um lado, a gente vai ter aí a pecuária extensiva, né, que é a pecuária de corte, e do outro lado, a gente vai ter a pecuária intensiva, que é quando essas linhas estão aí todas aclopadas, nessas máquinas para retirar leite. Tá? A gente pode dizer, inclusive, que esse tipo de produção aí não é sustentável, um nem outro. Não é sustentável porque tinha grandes áreas, e aí a pastagem está solta, e isso aí mostra uma baixa produtividade, então não é sustentável por isso, e inclusive contribui com áreas de desmatamento, principalmente na Amazônia, tá? E no outro lado também não é sustentável porque a gente tem uma mecanização excessiva, né? As vacas às vezes produzem leite 12 horas por dia, isso não é ser sustentável, é quase antinatural, tá? E a gente vai ter as aves.
na aula de hoje a gente vai ver as aves. Então, a gente vai ter a avicultura, a criação de aves. Não é só de galinhas, né? No Brasil, hoje produz a gente tem patos, a gente tem codornas, a gente vai ter perdizes. Então, a gente vai ter uma série de outras aves também que vai entrar com a pecuária também, tá? E aí a gente vai ter, principalmente, produção de carne de frango. Tá? E alguns outros animais, mas é bem pequeno, principalmente de frango. Que é as galinhas que estão ilustrando aí. Um deles que o Brasil possui o maior destaque comercial internacional. Nós temos grande quantidade de galinhas no Brasil, produção de carne. E exportamos também, tá? O cultivo do rebanho de aves é o maior da América Latina e um dos maiores do mundo. A gente perde para poucos países como a Rússia, né? A Rússia vai ter maior produção do que nós, mas nós, entre os países como México, Argentina, Chile, o Brasil vai ter maior produção, maior rebanho, tá? Hoje vai ter mais aves do que os outros países. E a gente vai ter uma produção controlada por grandes empresas, tanto no crescimento do estoque quanto nos suprimentos utilizados durante a criação dos animais. Então, por exemplo, as empresas que fazem ração para esse tipo de pecuária, tudo isso vai estar ligado sempre com as mesmas empresas. Então, a gente chama isso também de agronegócio. Então, vocês estão vendo que o agronegócio está presente em vários tipos de produção, né? Em várias cadeias produtivas, tanto de aves, quanto de bovinos e quanto de agricultura. Tá? O agronegócio é uma parcela grande nosso da nossa produção. Né? Traz benefícios, mas também traz prejuízos, principalmente quando a gente vai falar do desmatamento da quantidade de pessoas empregadas pelo agronegócio. Então, gera muita riqueza, mas está muito concentrada com poucas empresas ou com poucas famílias. E a gente também tem ligação com os latifúndios, que também são grandes propriedades que não precisariam ser desse tamanho para produzir, certo? Então, isso foi a aula de a gente se vê na semana que vem.